Olá pessoal, boa tarde, seja bem-vindo mais uma vez ao nosso Pod Travelcast. Hoje o nosso programa está imperdível, eu peço para você já dar o seu like, começa a curtir aí, avise os seus amigos para começarem a assistir o programa, que hoje a gente tem um convidado muito especial. Mas antes de passar para o nosso convidado especial, a gente vai apresentar os nossos amigos da mesa que estão aqui sempre, e hoje aqui do meu lado esquerdo está a Fiamma da Oliveira Strip. Boa tarde, Fiamma. Boa tarde, Leandro. Boa tarde, amigos. Estou muito feliz de estar aqui mais uma vez para poder aprender e sempre é importante, né, a gente ter novas informações. Isso mesmo. Sejam muito bem-vindos. Obrigado, olha só. E completando a nossa mesa, né, mais um componente que está aqui firme, forte, fiel, corrigindo aqui a nossa língua, né, a nossa pronúncia da língua inglesa, o Lucas, da English Active. Boa tarde, Lucas, seja bem-vindo. Good afternoon, guys. Boa tarde. Só corrigindo o inglês, porque o português aqui, pessoal, eu vou precisar de ajuda, hein? Pessoal, boa tarde. Estamos com um podcast maravilhoso e como o grande Túlio fala, vamos viajar na viagem. Viaja com a gente, vai ser muito legal. Isso mesmo. E falando de viagem, para você se programar na sua viagem, preparar a sua viagem, fazer a sua reserva do aéreo, do terrestre, como é que você planeja a sua viagem. Nós trouxemos um convidado aqui que manja tudo de viagem e vai ajudar você a ter uma viagem espetacular. Minha amiga Jaqueline, mais conhecida como Jaque, da Via Mundo. Jaque, boa tarde, obrigado por ter aceito o nosso convite, por estar aqui, é um prazer ter você aqui. Seja muito bem-vindo ao podcast. Boa tarde a todos, boa tarde. Eu estou muito feliz de estar aqui hoje. Eu acho que eu vou falar dos assuntos que eu mais amo na vida, que é a viagem. Então, assim, gostoso. E eu estou muito feliz de estar aqui hoje, compartilhando isso com vocês e poder agregar no que for possível. Sim, vai ser muito bom. É muito legal, assim, eu vejo que são poucas profissões, né? Se você assistir outros podcasts, assim, são poucas profissões que tem a oportunidade, tem o privilégio que a gente tem aqui nessa mesa, né? Dificilmente alguém senta aqui e fala, ai, cara, meu trabalho é duro, que né? chato. Todo mundo parece que todo mundo que trabalha com turismo fala assim, eu amo trabalhar isso. A alma é mais leve das pessoas, né? O sorriso, o jeito que ela anda e tudo mais. É muito gostoso, né? Não tem como ser chato. Tinha que ter um estudo sobre isso, né? Todo mundo é bem alto astral, acho que realmente, né? Comprovado que viajar faz bem, fica a dica. Né? Quer ter mais qualidade de vida, quer viver mais, né? Quer ser mais feliz, né? Mais alto astral, viaje, né? Viaje e trabalhe com viagem também, porque você acaba vivendo a experiência dos outros, né, Lucas? Com certeza, com certeza. Quando a gente viaja, o nosso mundo expande, né? Então, a gente fica, às vezes, naquela rotina do dia a dia, tudo ali, e é automático. Se a gente fica assim por bastante tempo, talvez é esse estresse que você está sentindo agora, esse estresse de uma rotina corriqueira, nada de novo. Você sabe o que é isso, meu amigo? Isso é falta de uma viagem na sua vida. Quanto tempo você não tirou para fazer aquela viagem gostoso, aquele lugar, e não precisa ser para lugares tão longe. Fala aqui com nossos parceiros da Oliveira Trips, 2 dias aqui no nosso Brasilzão. Se não, eu quero saber como a Jaque vai nos ajudar para ir ao mundo todo, né, Jaque? Exatamente. Jaque, fala um pouquinho pra gente, então, aí, o que é a Via Mundo, o que a Via Mundo faz hoje, como que isso é o processo da sua agência, que área você abrange lá na Via Mundo? Bom, a Via Mundo é uma empresa hoje especializada em aéreo. Então, assim, se você quer hoje fazer o seu pacote, por exemplo, de viagem, com grupos, por exemplo, ou até mesmo individual ou corporativo, essa é a nossa especialidade. Nós trabalhamos com vários grupos de missão. Então, assim, hoje, além de grupos de missão, alguns grupos de intercâmbio também. Então, toda a parte de você me ligar e falar, às vezes, eu quero viajar, que acontece muito, né? As pessoas não sabem para onde, elas falam, eu quero viajar. Daí você pergunta, para onde? Daí a pessoa fala, não sei, talvez para Europa, talvez para Manaus. Daí você fala, Você recebe muito pedidos assim? A pessoa não sabe? Recebo. Sério? Aí você tem que entender um pouquinho o perfil do cliente para tentar
fala para ele, olha, vamos seguir um caminho aqui, porque entre Europa e Manaus existe um oceano, assim, bem grande. Então, assim, hoje a gente atua justamente em entender qual é o pedido do cliente, entender qual é a expectativa do cliente, o que ele está pensando em fazer. Se, de repente, ele quer fazer um grupo familiar, então a gente também monta um grupo familiar e tentar programar essa viagem da melhor forma possível, junto com o aéreo e com alguns parceiros que a gente tem na parte do terrestre, que engloba hotel, até mesmo guia de turismo e toda a parte de logística depois da chegada da pessoa no destino. Legal. Eu tenho, assim, uma dúvida, né? Eu acho que muita gente em casa tem essa dúvida. Hoje em dia tem crescido, assim, muito, né? A ideia de venda, por exemplo, de aéreo, né? Falando de aéreo, para quem está em casa, é quando você compra o voo, né? A passagem aérea, né? Então, na linguagem das agências, eles falam só o aéreo. Então, se ela trabalha com aéreo, ela vende as passagens aéreas. Então, assim, é muito comum hoje, também já me utilizei muito dessa ferramenta, você mesmo, as pessoas entrarem na internet e comprarem a própria passagem, né? Você vê algum risco, ou qual é a vantagem de fazer com uma agência e não fazer direto, você mesmo ir lá e comprar a passagem direto no site? Tem alguma vantagem você comprar com a agência? Qual que é a diferença de um para o outro? Então, a vantagem, assim, óbvio, a gente tem uma concorrência gigante hoje, a internet está aí, o e-commerce está aí, está na mão de qualquer um, e você pode entrar lá, fazer uma pesquisa e falar, vou comprar esse voo, comprou aquele voo. Não viu todas as condições do voo, não viu as remarcações do voo, as multas que incidem sobre aquele voo. Então, qualquer coisa que você precise depois, você está desamparado. Então, ou você tem um 0800 na qual você vai ligar lá, vai apertar o botão 1 para isso, botão 2 para aquilo, vai passar 1h30 dentro ali no telefone, esperando alguém te aguardar, e não vai ter uma solução depois para algo que você não pensou. Foi no impulso, você comprou sem pensar. O que o agente de turismo faz? Ele consegue entender o que você quer. Ele consegue, numa breve comunicação, falar, olha, eu acho que o Lucas, o Leandro, a Fiona estão querendo exatamente isso, entendeu? A ideia do que você está procurando, do que você está precisando. E daí o agente de turismo consegue fazer a compra para você te auxiliar nessa compra de uma forma mais pontual. E depois podendo fazer as alterações de uma forma mais tranquila, na qual você consiga alterar o que você precisa ou não. Exatamente. Eu precisava ter tido isso na minha viagem para Bahia, que eu contei no outro podcast nosso, né? Que eu comprei a passagem, eu pedi o voo de ida, tive que comprar uma outra, só que eu tinha comprado ida e volta. E eu solicitei o reembolso, né? Eles me deram 50% só, eu achei que a de volta já estava programada. Mas não, eu só descobri depois que você cancela uma ida, as duas estão canceladas. Ninguém me falou isso. Na verdade, até quando você perde a ida, a volta ela precisa ficar ativa. Mas é uma praxe hoje das companhias aéreas fazerem esse cancelamento indevido. Então, assim, a volta não pode ser cancelada. Então, o que você tem que fazer nessa hora? Ligar para a empresa aérea e falar, ó, perdi meu voo, não estou indo embarcar, mantenha a minha volta ativa, vou usar. Eu não tinha esse conhecimento, nem tive essa ideia, então, nunca fez isso. Eu queria até complementar o que você estava falando, né? Porque, assim, isso é uma das vantagens que você tem quando você compra pela agência. Porque quem faz isso para você é a agência. A agência está cuidando do que você não precisa cuidar. Porque eu acho que, assim, talvez a Fiamma deve ter a mesma dificuldade, né? Porque se a pessoa resolve, por exemplo, ir para Angra sozinha, chega lá, o ônibus quebra, o retorno dela não está no horário. Se ela fez com a Oliveiras é encarregada da viagem. Sim, com certeza. Do começo ao fim, né? Acontece às vezes da pessoa tentou ir sozinha ou foi com outra agência e depois pergunta pra gente, não sei se acontece com você também, Jaque, querendo que a gente resolva ou qual é a dica aqui que você sabe, fala com não sei quem, me passa contato de não sei quem. Peraí, não quiseram o serviço antes, mas depois que dá algum problema te procuram também? Na hora do perrengue eu sirva. Ô Fiamma, tô aqui. Mas eu não contratei com você mesmo. Ou então já aconteceu de encontrar a pessoa no destino. Domingo agora nós estávamos em Angra, né? E a Paloma. De uma outra cliente que já viajou com a gente, enfim. Me fala como é que é, não sei o quê. Quero tirar foto com os peixinhos com o fotógrafo, onde é que fica o restaurante, não sei o quê. Eu pensei assim, você não estava com a gente, né? Posso ficar com você?
posso ficar com vocês, então? E aí me perguntava, e assim, com quem que você veio? E aí, enfim, a gente fica, né? Não tem problema, um cliente muito querido também, então, mas acontece bastante com a gente também. É engraçado, assim. Então, acho que assim, é uma economia que nem sempre funciona, né? Eu acho que a pessoa tem que estar bem preparada para tentar fazer, porque eu acho que a grande diferença talvez seja o preço. E às vezes, ou na grande maioria das vezes, o barato sai caro. Eu nem sei se a diferença é o preço, tá? Porque a gente de viagem não ganha tanto assim, não, gente. O percentual é bem baixo. Eu acho que é mais porque a pessoa, às vezes, quer fazer uma economia, desculpa a palavra, mas é uma economia burra, querendo ou não, porque se você olhar, a gente está falando, às vezes, de 50, 60, 70 reais. Então, assim, é um valor muito baixo, perto do seu conforto, entendeu? Então, quanto que você está disposto a pagar o seu conforto? Na hora do perrengue lá que está acontecendo, você pagaria 70 reais para ter um conforto e alguém para resolver aquele problema para você? Pagaria, né? Pagaria até mais, né? O estresse, só para tirar aquele estresse ali, eu acabei pagando o dobro naquela situação lá. Se eu tivesse feito com uma agência, eu teria ligado. Já que aconteceu isso. Peraí, vamos deixar a sua volta ativa, vamos tentar comprar um outro voo para você mais em conta. São coisas que o agente vai te orientar na hora. Então, assim, e tem muita coisa que a gente sabe de rotas. Então, por exemplo, às vezes o cliente, ele fala para mim, eu tô com um cliente essa semana, preciso ir para Viena. Eu tenho um cliente corporativo, que são pilotos de avião, que vão lá para buscar essas aeronaves. Aí ele falou, preciso ir para Viena. Eu falei, ok, vamos lá comprar. Tava caríssimo, Viena, caríssimo. E daí a gente comprou, ele pagou um valor absurdo. Na verdade, ele não precisa ir a Viena, ele precisa ir a Lis, que é próximo a Viena, 150 quilômetros. Se ele tivesse me falado isso, assim, 2 dias antes, eu conseguia uma passagem metade do valor, porque eu acrescentaria mais essa perna até esse local, até Lis, e aí o valor seria metade. Então, às vezes, você tem que ir instigando o cliente a falar o que você precisa. O cliente não sabe o que quer. Exato. Então, precisa entender a necessidade do outro, que às vezes não está claro nem para ele. Não está para ele, porque ele olhou na internet e alguém falou na internet. Na internet você acha todo tipo de a informação não está organizada. Mas ela não está organizada. Então, alguém falou para ele, olha, você precisa ir para tal lugar. Mas não é bem aquele lugar que ele vai a 200 quilômetros dali. Você chegando às 10h30 da noite no aeroporto, em Viena, por exemplo, na qual você às vezes não está familiarizado com o idioma, para procurar um táxi para ir a 150 quilômetros, é fácil? É uma coisa tranquila? Nem barato, né? Não é. Então, às vezes, o agente faz isso. Ele te informa, olha, tem certeza? Você vai chegar às 10h30 da noite, isso daí depois vai te gerar um hotel que você vai precisar reservar nessa cidade, até você ir até esse local. Então, é um olhar mais atento, que o cliente normalmente não tem, entendeu? Sim, é verdade. E é uma coisa assim que muda muito, né? Por exemplo, como que o aéreo, eu trabalho mais com o terrestre, né? Com o receptivo. Então, o que eu vejo bastante, assim, vira e mexe, estou em contato com a Jaque também. Quando a pessoa compra por conta, às vezes ela também não tem noção do aeroporto, né? Então, assim, tem lugar que tem um aeroporto só. E tem lugar que tem 3, 4, né? Para ir para Londres, por exemplo, tem acho que uns 5 aeroportos que chamam Londres. 5? Então, London City, London Heathrow, London Gatwick. O Gatwick está quase mais de 100 km de distância, né? O Heathrow então, é o maior, né? O Heathrow é o maior, é o central, como se fosse o Guarulhos daqui, né? Mas do tamanho de Congonhas tem mais uns 4. Né? E tem um menor que Congonhas, que é o London City, que está bem no centro da cidade. E aí, às vezes, a pessoa me liga, Leandro, então, você pode me pegar no aeroporto e me levar para Londres? Eu falo, sim, e eu moro perto do Heathrow. Então, para eu pegar um passageiro no Heathrow e levar para Londres, é um valor, porque eu estou perto ali, né? E aí, para ir buscar no Gatwick, é 1 hora para ir lá e 1 hora para voltar, sem trânsito. E tem um outro que chama Stansted. Esse aí é das low cost. Daí entendeu? Se ele tivesse te avisado, você fala, vai nesse aqui, ele nem pagava esse valor a mais, que vai acabar pagando mais caro no final das contas. Porque o táxi, por exemplo, você vai pegar um táxi para te rodar 100 km com você, né? Aí depende do horário, como a Jaque falou. Chega lá 10 horas da noite, Jaque. Vai fazer o quê? Só que se eu tô na internet, eu não tenho noção. Se eu tô fazendo com a Jaque,
Exato. Na conversa ali vai falando, né? E o profissional também vai se atentando às você vai necessidades. orientando. E às vezes é alguma coisa que você não viu mesmo. Ou a pessoa não olhou. Tem gente que fala assim, não, achei muito mais barato. Daí me manda, né? Eu falo, mas me manda. A gente tenta chegar perto do preço que você tá. Mas aqui tem um stopover em Lisboa. Você quer ficar 2 dias em Lisboa? Não tinha visto isso. Então, são coisas, às vezes, que você tem que falar pro cliente, ó, eu sei que você está encontrando mais em conta, mas é o que você quer? Às vezes a pessoa é literal, precisa. né? Pensar o seguinte, vi o preço, pronto, nada mais me interessa, então não vou ver as outras coisas. Não, eu mesma já comprei. Eu fiz uma vez, saiu uma promoção para Roma, na qual o voo saiu do Rio de Janeiro. E daí, para Roma, R$650. Eu olhei e falei, O quê? eu vou comprar. Com certeza. Eu vou comprar, não importa se eu tiver que passar 24 horas voando, eu vou comprar. Beleza, mas eu comprei 8 meses antes de viajar. E no dia da viagem? Depois que você chega lá, 24 horas, trocando de aeroporto, saindo, você chega cansada, o bagaço, você fala, pô, por 200 conto a mais, acho que eu tinha eliminado o aeroporto. Eu teria eliminado o aeroporto, porque você chega muito cansado, entendeu? E às vezes eu tenho clientes que justamente fazem isso. Eles falam, não importa. Eu sei que vai importar em algum momento. Ele fala naquele momento, não importa. Então, assim, você procura, por exemplo, tem criança, tem idoso, se tiver, vamos tentar fazer um voo direto, vamos tentar fazer menores conexões, entendeu? Exatamente. E claro, se a pessoa quer viajar muito sozinho, que tem aqueles, né, que querem mesmo viajar sozinho, não custa nada bater um papo com a agência para ter uma espécie de consultoria, né? Só para lapidar aqui e ali. Isso também, eu já vi muitas pessoas fazer esse serviço, também já ajuda a evitar bastante transtorno, né? E no viajar sozinho ajuda muito, assim, você não precisa necessariamente ir para um lugar e voltar por aquele lugar, principalmente no internacional. Você pode mudar essas rotas. Então, eu quero ir para a Europa. Qualquer porta de entrada, você está na Europa. Então, assim, não adianta falar assim, preciso ir para Londres. Por quê? Que nem a gente fala muito. Saída de Londres, eu tento convencer o Leandro todas as vezes. Volta por Paris. Ele fala, não, Jaque. Porque, de alguma forma, a gente tem mais rotas. Então, tem alguns lugares que você tem uma malha maior de voo, então você tem um preço melhor. Então, você quer viajar hoje para a Europa, você quer fazer alguma coisa nesse sentido, dá para você fazer uma porta de entrada e uma porta de saída completamente diferente. E os valores também vão ser diferentes. Quando você fala porta de entrada, vamos esmiuçar isso aí, porque quem está assistindo às vezes não sabe o que é a porta de entrada e a porta de saída. Antes de você entrar na porta, vamos dar um salve para as pessoas que estão nos acompanhando esse podcast aqui, a galera aí do YouTube. Pessoal, muito obrigado pela audiência de vocês. Todo o podcast tem sido uma audiência muito legal, no ao vivo e também no pós também. Então, galera, vocês estão ajudando esse podcast para ir para frente. Já aproveita, comenta, deixa. Fala para nós aqui se você já teve alguma situação que você passou um perrengue e você fala, putz, se eu tivesse contratado uma agência, teria resolvido isso. Coloca aqui que a gente vai estar comentando. A gente quer dar um salve aqui para algumas pessoas aqui, pessoal que sempre está nos acompanhando aqui. Olha aqui o senhor Roberto das Oliveiras. Muito legal, o senhor Roberto está aqui com a gente. E também a gente tem aqui a Sara. Oi, Sara, tudo bem? Salve para Sara. Obrigado por acompanhar. A Sara sempre está acompanhando a gente aqui. E também Leandro. Leandro, ele comentou na última vez que ele quer viajar para fora. O sonho dele é ir para Gramado, né? E depois eu gostaria de saber, assim, que compensa? Eu falo aqui com as Oliveiras. Que compensa? Ir para Gramado. Se a gente quer uma questão mais turística e tudo mais, vamos de ônibus. Vocês têm essa viagem futuramente para planejar, né? As pessoas pedem bastante. Pede bastante, né? A gente tem essa rota. O ônibus também é legal. Qual a vantagem do terrestre? Antes eu quero também jogar essa pergunta para você no aéreo, né? Qual a vantagem a gente viajar no terrestre também? Que aqui a gente está falando e qual o benefício disso, Fiamma? Que você pode falar, muitas pessoas às vezes, tudo bem, quer chegar mais rápido no destino, tem uma questão de tempo e tudo mais, mas por que o terrestre também é legal?
Eu acho que assim, a acessibilidade, a facilidade para comprar muitos horários, por exemplo, às vezes a pessoa está trabalhando, tem uma questão, ou então é uma questão familiar, enfim, precisa ou a disponibilidade de dinheiro mesmo, né? São viagens que são mais em contas. Talvez valha a pena. Quando a gente está falando de uma viagem mais curta ou algo assim, é a estrada. Meu pai, por exemplo, ele é uma pessoa que ele gosta de estrada. Ele quer saber tudo, ele quer ver todas as construções ou algo nesse sentido. Então, para ele, viajar de terrestre, ele ama. Assim, qualquer distância. Passar 3 dias, ele tem muito corajoso, né? Eu não. Mas ele adora. Então, aquelas pessoas que gostam do caminho, e não só do destino, talvez valha a pena, né? E também é uma forma de você começar. Porque às vezes a pessoa pensa, mas eu não posso assim, aí eu não vou nunca. Então, se você pode, é o terrestre, então vá. Vá com o que você tem, com as condições que você pode hoje, né? De repente, começar uma viagem assim. Comigo foi muito assim também, né? Além da gente ter a agência da Oliveira Trips, quando a gente costumava viajar e aprendeu a viajar desde criança, eram em excursões. Indo em excursões, eu tô lá, conhecendo um destino diferente, que é totalmente novo para mim, é um cenário que não cabia para mim antes. Fala, opa, então agora eu posso viajar de avião. Então agora eu posso fazer uma viagem internacional. Então eu começo a sonhar a partir do que eu tenho disponível. Sim, então se eu estou disponível ali, numa viagem terrestre, poxa, me colocou no mundo da viagem. Quando a gente entra no mundo das viagens, acabou, já era. Criou o vício. Nunca mais você quer parar, né? Exatamente. E uma coisa também que eu percebo bastante no terrestre é o conforto da maioria dos ônibus. Né? Se você tem um ônibus leito, né? Tem ônibus que a maioria dos ônibus tem um conforto a mais do que o avião. Né? Espaço de perna, principalmente. De perna, para eu que sou desse tamanho, quase 2 metros, meu amigo, o avião... Porque eu não sei se para todos os lugares, né? Mas assim, daqui para o Rio de Janeiro, por exemplo, São Paulo, Rio, o ônibus é muito, eu não sei se é executivo que chama. É o ônibus leito, né? Hoje você pode tem pegar. Executivo, semi, leito. Eles servem até comida lá, café, sei lá, né? E é bem reclinado, né? Com o Wi-Fi funcionando, então assim, você chega no destino também descansado, né? Eu durmo super, assim. Eu acho que só o teu espaço de perna já facilita muito, muito pra gente. Tá. Jaque, vou voltar pra Jaque aqui uma coisa. Mas só complementando, o que você falou é verdade. Quando você começa a viajar, não quer seja de terrestre, eu lembro a minha primeira viagem, eu fiz peguei um pacote na época desses terrestres e eu fui pro sul. E peguei minha filha pequena na época, eu tava desesperada, assim, para viajar, e era o meu sonho, nunca tinha viajado, e fui viajar com ela. E foi, assim, incrível, porque você vai no ônibus conversando, fazendo amizade. Então, assim, a sensação é exatamente, você descobre o quanto você é pequeno e como que o mundo é grande. Exatamente. Então, você pega e fala, é isso que eu quero, eu preciso fazer isso. Então, assim, a viagem é nosso respiro, é a forma que a gente encontrou de desopilar, de descansar, de relaxar. Então, assim, quando você começa até no pequeno, no terrestre, que é uma viagem maravilhosa, eu amo, entendeu? Eu falo que eu adoro estrada também. Então, assim, acho que vale muito a pena a gente sempre estar procurando alguma forma de viajar. Não tenho dinheiro, procura aquilo, faz aquilo, mas se movimenta. Tenta sempre estar vendo como o mundo é grande, sonhando. Eu acho que viajar é sonhar, né? Você recarrega as energias, né? E você volta, às vezes a pessoa está na vida, naquele momento da vida, precisa tomar umas decisões mais importantes, né? Tem que mudar alguma coisa, situação familiar, trabalho, o que for, né? E a viagem ajuda você a descansar, sair daquele ambiente onde você está. Às vezes você está tão dentro do ambiente, você não consegue fazer uma mudança. Você não consegue enxergar o problema certinho, o problema está aqui na sua cara. Agora você vai, sai um pouquinho, relaxa a cabeça, pensa com mais clareza, conversa com outras pessoas. Muitas vezes você até acha a solução na viagem. Eu gosto muito da pessoa que eu me torno quando estou viajando. Eu brinco assim, se eu fui pobre, eu não me lembro. Vamos para tal lugar? Vamos sim. Vamos conhecer tal coisa? Vou também. Mas que comida é essa? Quero picanha. E é isso. Eu não faço isso no meu dia a dia. Então a gente se dá essa chance e sem contar que a gente aproveita cada segundo. Quando eu estou viajando,
Eu falo assim, ai, tô na água, nossa, cada minuto, você sente tudo, a brisa, os cheiros, a comida. Eu me lembro de comidas que, enfim, que eu comi e que tem uma saudade, assim, uma memória afetiva. Então, eu gosto muito da pessoa que eu me torno quando eu tô viajando. Mas a viagem transforma a gente mesmo, né? Você nunca volta igual, né? Never. Na viagem. Never, Tanto never. nacional, internacional, terrestre. Eu queria fazer uma pergunta para Jaque. Jaque, o que te trouxe para esse mundo de viagem? A gente estava conversando um pouquinho antes do podcast, você comentou por isso. Qual é a sua profissão mesmo? E conta igualzinho você estava falando para a gente, para o pessoal entender lá em casa. Bom, eu sou publicitária, mas eu passei a minha vida desde os 17 anos, eu sempre trabalhei com engenharia de trânsito. Então, assim, tudo que é relacionado a trânsito, semáforo, sinalização vertical, horizontal, eu entendo, eu sei que é até um assunto que vocês vão falar, o que é? Uau! Controle semafórico, radar, então eu passei muitos anos trabalhando nessa área, mais de 25 anos. E por um período eu estava muito esgotada, era uma coisa que estava me cansando demais e eu acabei saindo dessa área de sinalização. E eu tenho um irmão que sempre trabalhou um pouco com essa área de turismo, de intercâmbio e tudo mais, e na época ele tinha ganhado um processo aí contra a Latam e precisava fazer algumas emissões de passagem no aeroporto. E ele tinha contratado minha filha para fazer isso, ela estava trabalhando para ele. E aí eu encasquetei que minha filha precisava fazer um intercâmbio fora e falei, ó, você vai ter que ir. Ela tinha acabado de fazer 18 anos, ainda estava um pouco perdida do que ia fazer e tal. E ela foi. Quando ela foi viajar, foi para a Itália fazer esse intercâmbio, ele falou, agora você tirou a minha funcionária, você vai ter que ir. E você? Porque eu não tenho ninguém para ir lá. Eu falei, mas aonde? Ele falou, no aeroporto de Congonhas. Eu falei, mas o que tem que fazer lá? Ele falou, emitir as passagens lá no balcão. Eu chegava às 8 da manhã e ia embora às 8 da noite, no aeroporto. Sentado naquelas cadeiras, naqueles banquinhos. E vamos combinar que não é barato comer no aeroporto de Congonhas, né? Aliás, nenhum aeroporto, né? Aí você vai descobrindo até os lugares mais em conta para comer, você conversa com o funcionário ali, outro aqui, ele fala, não, come ali, não sei o quê. E aí eu comecei a atuar nessa área, comecei a fazer essas vendas para ele, comecei a entender o alfabeto aéreo, que até então não fazia sentido nenhum para mim. Eu falava, o que é isso? Alfa. Daí você começa a falar, não estou entendendo. E comecei a gostar. Trabalhei quase 1 mês e meio com ele lá, nisso. E quando eu voltei para o trabalho, eu falei, acho que vou tentar, acho que é isso que eu quero fazer. Vou tentar abrir uma agência de turismo. E na época eu fiquei pensando, né, mas como que eu vou viver, né? Quando eu vi lá o valor da RAV, da DU que se ganhava, o FII, eu falei, não dá. Não dá para viver disso. E foi indo, gente, e foi a melhor decisão da minha vida, porque hoje eu falo assim, eu trabalho com o que eu gosto, assim, num nível incrível. Todo mundo fala, eu quero ser agente de turismo também, porque a sua vida é fácil. Não é fácil, a vida não é fácil. Ela é cansativa, mas ela te recompensa todos os dias. Porque você acorda de manhã e você não sabe onde você está no final do dia, porque durante o dia você já foi para 3, 4 lugares. Que legal. Sem rotina. Não tem rotina. A rotina é acordar para ir trabalhar. Essa é a sua rotina. E Jaque, qual é o principal desafio, né, no seu trabalho como agente de turismo? Eu acho que o principal desafio hoje é você conseguir... Eu falo que eu realizo sonhos. Então, assim, quando o meu cliente me liga ou me manda uma mensagem e pede algo, eu quero dar o meu melhor. Porque eu sei que por trás disso tem um sonho incrível de alguém. A pessoa quer muito viajar, quer muito fazer alguma coisa, quer muito sair da área de conforto dele, sabe? Da zona de conforto. Então, assim, hoje, às vezes, o maior sonho é que você tem que fazer que o sonho caiba também no bolso dele. E é isso que a gente hoje tenta buscar, entendeu? O sonho tem que caber no bolso dele, tem que atender às expectativas dele também, porque não adianta, às vezes cabe no bolso, mas não é bem aquilo que ele quer, ele vai passar algum perrengue. Então, hoje eu tento aliar o valor mais um conforto, ou seja, para que ele não tenha nenhum perrengue, entendeu? Que ele passe, assim, tranquilamente a viagem dele, que ele me ligue depois agradecendo, para mim eu fico extremamente feliz. A pessoa me mandar uma mensagem, olha, deu tudo certo, muito obrigada. Nossa, isso é o melhor presente que a gente pode ter. Legal. Que legal. Isso é muito legal. Que Ô, Jaque, então, você faz aéreo, faz terrestre, e eu vi você comentando no começo sobre missão. Tá. Né?
Então, assim, talvez o pessoal em casa aí não sabe, né, direito o que é a missão, né? Porque missão é uma palavra tão complexa, né? Qual missão? Missão dada ou missão cumprida? Então, como que é esse negócio de missão? Como que funciona? Qual é a parte da missão que você faz? O pessoal já tem uma missão e liga para você procurando passagem aérea? Ou você descobre uma missão e sai recrutando as pessoas? Como que funciona? Então, na verdade, assim, grupo de missão hoje pode ser uma igreja, pode ser uma comunidade, alguém que tem o intuito de ir em determinado local ajudar aquela comunidade. Então, assim... Um trabalho voluntário. É um trabalho voluntário. Normalmente se reúne médicos, dentistas ou pessoas que simplesmente só querem ir lá dar as duas mãos, gente. Que é isso que precisa às vezes. Você precisa levar lá e fazer, entendeu? Então, a gente trabalha muito hoje com parte da África. Então, assim, Guiné-Bissau, naquela região, se reúne 2, 3 vezes no ano. Eu tenho um grupo que é uma parceria com um grupo de missão hoje, que é alguns pastores que atuam até, e juntam 10, 15 pessoas, 20 pessoas profissionais e vão até lá e passam 20, 30 dias ajudando a construir escola, ajudando no tratamento dentário, ajudando na rede de saneamento, levando conforto, qualquer coisa que acalente, gente, qualquer coisa que ajude o próximo. Então, assim, e normalmente para isso você precisa fazer grupos. Então, a gente chama de bloqueio de grupo. Então, 30, 40 dias antes, até mais, dependendo do local da missão, a gente faz uma reserva em bloco em companhia aérea, que é 30 vagas. Então, eu não tenho nomes, eu só tenho vagas, e essas vagas vão sendo preenchidas ao longo desse período antes da viagem. E a parte do terrestre, normalmente, nesses grupos de missão, é feito pelo coordenador do grupo lá. Então, hoje a gente tem, principalmente na rede de ensino adventista, alguns pastores que levam seus alunos, por exemplo, no mês de férias, julho e janeiro, para fazer 15, 20 dias de missão, principalmente em Manaus, entendeu? Lá no Amazonas. Então, eles levam os alunos para entender que a vida é diferente fora de casa. E assim, você, desculpa te cortar, mas Claro. Você atende a missão. É você que arruma a missão ou eles já vêm com a missão preparada? Não, eles já vêm com o projeto de missão. Então, assim, a única atuação nossa hoje é em fazer a reserva de grupo, principalmente para a parte aérea, e ajudar na contratação, principalmente em alguns casos, do barco, da parte terrestre lá do local onde a pessoa vai. De logística, né? Então, por exemplo, se tiver alguém em casa hoje e fala assim, poxa, que legal, eu queria participar de uma missão. Se ela te procurar, você consegue encaminhar ela para uma missão? Consigo encaminhar diretamente para o grupo de missões, o núcleo de missão hoje. Eles têm 2, 3, 4 missões já programadas para o próximo ano, então para esse ano. Então, se você estiver interessado hoje, quiser muito participar de algo assim, poder ajudar o próximo, manda uma mensagem lá para o Via Mundo, para o WhatsApp ou para o Instagram, que eu te encaminho para o núcleo de missão. Olha aí, o podcast, o nosso Pod Travelcast transcendendo. Que Se legal. você, então, tem vontade de participar de uma missão, nós estamos aqui com a Jaque, da Via Mundo, e ela pode encaminhar você para uma missão. Então, escreve aqui pra gente, a gente passa, daqui a pouco vai ter o contato da Jaque aí também, no rodapé, passando por aí, entre em contato com ela que você pode, então, ter você participando de uma missão aí, e realmente, assim, eu já participei de missão, é uma coisa muito legal, que pode mudar a sua vida, tanto nacional quanto no internacional, né? Se você for para a África ou vai para o Amazonas, não tem diferença, né? Você vai estar ajudando alguém e isso, na verdade, você sabe que quem participa de uma missão é mais ajudado, né? Eu ia comentar exatamente ajuda. isso. Eu ia comentar exatamente isso. O presente é você que vai ganhar. É uma viagem egoísta, né? Você tá indo para viajar, cuidar do outro, quem sai ajudado. Eu tô vendo aqui um ônibus da Oliveira Trip saindo cheio de gente para Amazonas fazer missão. Olha aí. Gente, ia ser demais. Imagina você começar a fazer uma viagem porque queria desestressar e vai parar numa missão
né? Do outro Aí, lado Fia do Mal, país. já põe aí, anota aí. Não, vou anotar. A Samantha Próximo ama contato. isso. Ela vai para uma missão também. Então, daqui a pouco ela vai querer colocar, com certeza, aí na Oliveiras Trilhas. Que legal, que legal. E Jaque, além de você ajudar com outras pessoas a viajar, você já viajou também, né? Já viajou para alguns lugares também, né? Para onde você já foi? Eu fiz alguns lugares, principalmente Europa, mas já fui para África do Sul, já fui na parte da Europa, Inglaterra, Itália, França, Hungria. Estive em Malta, que todo mundo não sabe que é um país, mas é um país. Olha Uma só, ilha, Jaque, país. enquanto a Jaque estava conversando, a gente foi inspecionando a vida dela, né? A gente tem fotos aí de alguns lugares que ela já foi. A gente vamos colocar aqui, ó. Tô dando conta aqui, olha lá. Ó. Conta aí, Jaque. Esses lugares onde que a gente pegou do seu Instagram. Essa aí é Edimburgo. Essa aí é a minha filha, a Rafa, ali, ó. A Rafa, quando a Rafa foi pro intercâmbio, aí vamos dar. A Rafa foi, trabalhou junto comigo lá no A Rafa intercâmbio. trabalhou com o que Leandro lá. legal. Meu bebê. Já não é mais bebê, né, gente? Ela tá com... Ela tem quantos anos? Ela vai fazer 25 agora. 25 anos, 25 que legal. anos. Aí ela de novo aí, ó, tá vendo? Eu tenho muitas fotos dela aí. Esse aí é Orlando. Orlando, que Tá, lindo. eu queria que você comentasse, eu não sei se tá na agulha aí, Ale, mas tem alguém que foi numa missão e gravou um vídeo, né? Agradecendo aí pra gente ver a importância, né? De ter um agente trabalhando na sua vida aí quando você vai viajar. Tem um vídeo ali. É o pastor Caio. Havia mundo, porque nós tivemos um problema no A gente teve retorno, que fazer uma Istambul remarcação estava de voo por baixo pra de eles. neve. Havia mundo, porque nós tivemos um problema no retorno, Istambul estava por baixo de neve. Ah, conta aí, porque o dele é só um stories, né? É. Tava bem curtinho. O que aconteceu aí? Porque ele fez questão de ressaltar, né? Agradecer a Via Mundo, Istambul estava embaixo de neve. Você O lembra? voo foi cancelado, e a gente precisava fazer uma remarcação. Só que a companhia aérea não estava conseguindo fazer a remarcação a Turkish, e a gente conseguiu um code share com a outra companhia aérea, com a TAP, para poder remarcar todo mundo no mesmo voo retornando. Então, assim, essa é uma outra coisa que acontece se você não tiver um agente de turismo, praticamente impossível você conseguir esse tipo de remarcação, porque você não está falando de uma remarcação com a própria companhia aérea, é com outra companhia aérea, na qual ela está fazendo um favor, não é bem um favor, porque eles têm uma parceria, é um code share, mas ela está fazendo essa remarcação, assim, em auxílio a você. Então, isso é uma coisa que você acaba fazendo através só da operadora, não dá para você simplesmente fazer no balcão e tudo mais. Então, assim, eu tive um caso de um grupo que foi para Erbil, no Iraque, e 2 dias antes, que é um rapaz que também trabalha com missão, que é o Bruno, foi dado um alerta para eles que possivelmente ia ser fechado o aeroporto, tudo, porque estava iminente estourar uma guerra lá. A gente teve 24 horas para tirar todo mundo de lá. Nossa. Todo mundo de lá. E os voos lotados. Então, assim, eu lembro que a gente conseguiu tirar praticamente todo mundo. Uma menina tinha feito uma compra numa passagem que não estava em bloco, que não estava em grupo, que aí a gente precisou comprar uma passagem extra em vez de remarcar o bilhete dela, porque a companhia não estava remarcando. E ela pagou um valor, assim, absurdo e quase não saiu. Mas justamente por quê? Porque a passagem dela não tinha sido comprada com a agência. Então, quem não tinha comprado, quem tinha comprado as passagens avulsas, não estava conseguindo remarcar no balcão. É diferente você chegar para uma companhia aérea e falar, eu tenho 35 pessoas que você vai deixar na mão, ela vai dar um jeito de remarcar. Agora, você gritando lá, às vezes, desesperado no balcão, ela fala, eu tenho... Olha a fila atrás de você. Então, assim, a verdade Como assim? Era uma missão sendo feita no Iraque? Exato, No Iraque? no Iraque. Uau! Erbil. Uau. Que legal, que legal. É muito legal, assim, eu tenho contato, né, com algumas pessoas que geralmente, assim, a gente trabalha junto, né, às vezes eu e a Jaque, e tem gente que volta da missão e passa em Londres, passa em Roma, né, aproveitando ainda, porque, de novo, né, quando você vai pela agência,
A agência otimiza, tô vendendo peixe aqui dela, né? Mas a agência otimiza a sua viagem, né? Que em vez de Então- pegar uma e volta, vamos aproveitar. É, próximo Você lugar. consegue um stopover, então É. você consegue 2, 3 dias na volta para poder aproveitar a sua viagem. Explica pra gente o que é stopover. Stopover, normalmente, a companhia aérea você consegue montar 2, 3 dias em algum país. Então, por exemplo, eu quero viajar... os grupos de missão, né? Que a gente acaba fazendo muito para Guiné. Eu quero viajar, mas eu quero stopover em Dubai. Ou seja, a pessoa quer 2 dias em Dubai antes de chegar na missão dela. Ou na volta. Então, isso é uma coisa que você acaba montando dentro do pacote aéreo. Um stop ali. Ou onde quer que seja. Quero ficar 2 dias na Europa. Então, você aproveita a tua viagem. É Então, como se fosse, então, assim, um stopover é como se fosse uma conexão longa. é longa, porque de geralmente- 2 dias, às vezes, 3 Geralmente dias. você tem um voo, que, É. sei lá, você vai pra... Vamos supor que você tá indo pra Istambul, não é? E aí você pode ter um voo direto, que não são muitas opções, e aí você tem, por exemplo, se você faz com a TAP, você vai fazer uma conexão em Lisboa e depois para Istambul. Então, stopover, você, ao invés de fazer só a conexão, só trocar de avião, você fica mais de um dia. Você fica 2 dias na cidade, no máximo 2 E dias. sai mais em conta isso. Ou o mesmo preço. Às vezes sai o mesmo valor. A diferença é que você visita um local a mais. Então, assim, dentro daquela viagem que você tinha programado, Como assim o mesmo valor? O mesmo valor que só ficar no aeroporto ou eu posso ficar 2 dias? o mesmo valor da passagem aérea. Então, por exemplo, se você, vamos um exemplo, você ia pagar R$ 5.000 da tua passagem daqui para Londres, lá, você vai visitar o Leandro. Aí você fala para mim, passei para você R$ 5.000. Com o stopover ficando, às vezes, 2 dias ou 1 dia e meio em Lisboa, você vai continuar pagando R$ 5.000. A diferença é que você vai poder ir lá comer um pastel de Belém. Caramba! Vai ganhar uma viagem dentro da viagem. Caramba! Viagem na viagem. Como Viagem na viagem! É, então, Literalmente! você vai pra poder ir lá comer um pastel de Belém, pra passar 1 dia e meio em Lisboa, olhar o centro, entendeu? Muito legal, muito legal. Essa dica, assim, é uma dica bacana. Agora eu queria falar com você que está em casa. Porque a gente está falando aqui de stopover. Você aprendeu na prática o que é stopover. Então, nós estamos entrando na hora de aprender um pouco dessa língua inglesa. Porque quem está acostumado a viajar, no nacional também já está começando, né? Eu andei pela rodoviária esses dias, a rodoviária já está bilíngue, né? Sim, Com muitas sinais placas, em inglês sim. e em português. E para quem viaja, a maioria dos sinais, tanto das placas, estão começando a ficar em inglês. E no aeroporto tem bastante inglês. Quando você sai do Brasil, a maioria das coisas é em inglês. Então nós vamos aproveitar a oportunidade que a gente tem um professor aqui. Opa. Fala, Lucas, você tem dicas para dar para a gente hoje? Pessoal, a gente tem uma mini aula aqui. Olha Ó, só. Top, Só que top. aqui você aprende a viajar. Mini de aula, várias formas. só porque você está aproveitando esse Pod Travelcast, tá? Essa aula custa não vou falar, não. Vamos lá para a mini aula, pessoal. Travel Vocabulary da English Active. Por favor, Ale, próximo slide aqui. Que a gente vai aprender aqui. Today you will learn how to use appropriate and domain specific words and phrases about traveling. Understand new words for communicating real world situations. Vamos aprender novas palavras para a gente usar no dia a dia. A gente preparou algum vocabulário especialmente de aeroporto, tá? Então, você contratou a viagem aqui com a Via Mundo. Você tá a caminho, no stopover, lá você fez, ela deu a ideia de Paris. Tem as placas lá. O que você precisa saber? Vamos para os próximos slides aqui, por favor. Então, have you ever traveled to a new place? Já viajou para algum novo lugar? Se não, esperamos que em breve. Next, please, Mr. Ale. Próximo slide aqui. Ok, vamos lá. Do you know these words? Vamos lá. Palavras principais para vocês aprenderem. Vou ler na ordem de coluna, vocês vão seguindo aqui comigo. A primeira, boarding, ok? Boarding. Itinerary. Toiletries. Departure. Luggage. Security. Destination. Packing. And terminal. Alright, vamos lá. Vamos entender o que cada uma dessas palavras significa. Boarding é quando você está embarcando, ok? Boarding quer dizer embarcando. Você está entrando no avião, você está entrando no ônibus.
The itinerary é o itinerário, né? O que você vai estar fazendo, ok? O dia a dia, a logística ali do dia. O toiletries é uma palavra muito interessante, as suas coisas de higiene, alright? Então, a escova, a toalha, a pasta de dente, o lencinho, o creme, tudo isso são toiletries. Então, é sempre bom levar um pouquinho disso, principalmente na bagagem de mão. Departure é partida. Luggage é bagagem. Então, você vai ver lá a placa Reclaim your luggage here. Né? Você vai pegar a bagagem. Security, segurança. Né? Destination, destino. Packing. Não confunde com parking, ok? Packing quer dizer fazer as malas, alright? Packing. E terminal, o terminal. Alright? Vamos ver como a gente aplica alguma dessas palavras. E eu vou pedir para os meus alunos aqui da mesa lerem os exemplos. Próximo slide, please. Ok, vocabulary journey. Let's go next. Pode ir para o próximo. Aqui é o vocabulário de jornada. Alright, por favor. Itinerary, Leandro, o que é um itinerary? It is the planned route and schedule of your trip. Ok, very good. Parabéns. Também morou 20 anos em Londres, pessoal. Come on. É rota planejada e para agendar a sua viagem. Destination, quer arriscar, Jaque? It's reference to the place where are you going? Boa! It refers to the place where you're going. Refere ao lugar onde você está indo. Boarding pass. Mr. A Leandro. boarding pass, a document that allows a passenger to get on an aircraft. It is given after one's ticket has been collected. Ok, então a gente tem boarding que é embarque. Um boarding pass seria seu bilhete, ok? Então bilhete de embarque, The ticket. é o ticket, né? O ticket, né? O boarding pass, né? Então um documento que permite um passageiro subir numa aeronave, né? Alright, and departure and arrival, Jack. Let's go. It is The act of leaving and getting to a location. very good, very good. It's the act of leaving and getting to a location. Pessoal, peguei o pessoal na fraga, eles não sabiam que eles estavam lendo inglês. Eu tô aqui quase falando, Fiamma, vamos, a Fiamma tá assim, não. Posso ir também. Viu? Good. Então, partidas e chegadas. É o ato de sair e chegar no local. Então, aqui, eu não falei no título, né? Booking a flight. É quando você está reservando um voo. A palavra book não é só livro, pessoal. A palavra book também quer dizer reservar. Então, você vai reservar uma passagem com a Jaque, você vai reservar uma viagem com as Oliveiras Trips. É por isso que a gente tem aquele site booking.com, né? Que quer dizer reservas, na verdade. Então aqui a gente está falando de booking a flight. E essa vai ser a primeira parte dessa aula aqui. A gente tem mais 3 partes. Para vocês seguirem as outras partes, vocês vão acompanhando aqui no Pod Travel Cast com a gente. Congratulations, my students. Congratulations. Not bad. Very good. Mas sobrevivemos à primeira aula. Tô falando que o podcast aqui, o Pod Travelcast, ele tá surpreendente, né? Cada dia uma novidade. E hoje nós tivemos, então, aula, né? Aula prática aqui com o professor Lucas. E estamos aqui sendo abençoados com a presença da Jaque, que tá dando muitas dicas. Aprendi bastante. Jaque, eu tenho mais uma dúvida, não é? Aquela hora você estava falando da porta. Depende da porta, a porta de entrada, a porta de saída. E eu acho muito legal, né? Porque é uma linguagem única de quem trabalha com o turismo, né? Explica um pouquinho pra gente como que é esse negócio da porta, que eu fiquei meio perdida ali. Não, é que a gente brinca muito que, assim, para você estar na Europa, qualquer lugar serve. Então, qual é o lugar mais em conta? Então, a gente faz a entrada, a porta de entrada mais em conta. Então, pode ser que você entre por Paris, Lisboa, Londres. Nunca é Londres, mas... Já vai. Já é uma dica, tá? Então, assim, Paris é um bom local. Então, assim, normalmente você tem passagens com valores bem acessíveis até lá, até Lisboa também. Então, você pode usar uma porta de entrada.
o teu retorno depois. Eu vou para Itália, vamos dar um exemplo. Vou para Itália, vou para Roma. Daí eu quero visitar Roma, depois eu quero ir para Paris, depois eu quero voltar para Roma e voltar para o Brasil. Não necessariamente você precisa fazer isso. Então, assim, planeja a tua viagem de uma forma na qual eu tô indo até Roma e se eu vou voltar para Paris, a minha volta precisa ser por Paris. E, às vezes, isso é muito mais em conta do que você fazer uma ida e volta pelo mesmo local. É isso que eu ia perguntar. Igual, se eu quero ir para Londres, é mais barato, às vezes, eu poder ir para uma dessas portas? Muito mais em conta. E eu faço esse stopover de 2 dias e ainda ganho Se você quiser fazer o stopover também é possível. Então, assim, algumas companhias... Vou dar um exemplo. Hoje a gente tem a Emirates também, que além do stopover, a Emirates oferece o hotel. Então, além de você passar um dia, por exemplo, em Dubai, normalmente, dependendo do voo que você escolher, é óbvio, você ainda pode ficar no hotel pago por eles. Então, assim, se a tua parada, se o teu stop em Dubai para uma outra cidade vai acontecer só no outro dia e a Emirates não tem um voo para te colocar lá antes, essa noite é paga pela companhia aérea. Uau! Entendeu? Que legal. Então, assim, existem algumas coisas dentro dos stopovers cortesia, tem algumas companhias que te oferecem, às vezes, o jantar em algum lugar, ou se não, de repente, até passeios, alguma coisa para você poder fazer na cidade no tempo que você está lá. Então, assim, a ideia do stopover é muito boa para quem quer conhecer vários lugares com um preço mais enxuto. Dica muito boa, muito Muito boa. bom. E eu partilho dessa ideia, porque assim, é parte da realidade mesmo nossa lá em Londres, né? Vamos dar um muita salve gente. aqui pro pessoal, ô Leandro. Antes de você continuar na sua ideia, eu tava quase esquecendo de vocês, pessoal. É o Túlio que faz esse trabalho, o Túlio não está aqui na mesa, mas a gente tem que também estar honrando vocês que estão nos assistindo aqui. Galera do YouTube aqui, muito obrigado, tem muita audiência muito grande aqui. A Carol continua aqui falando aqui. Ela até tem uma pergunta para você, ela fala assim, gostaria de saber se tem como viajar para a Austrália mais em conta. Eu não sei se eu posso responder para ela. Escolher a Austrália já é caro, tá? Tem sim, viu? Você pode ir via Chile, Santiago. Tá vendo aí? Olha só! Olha aí, quebrando os preconceitos. Opa, que legal, que legal. Temos mais pessoas aqui, a Sara tá falando, o episódio de hoje tá muito legal, que bacana. A gente tem aqui uma da Yasmin. A Yasmin, ela gostaria de voltar para a África do Sul. A Yasmin viajou com a escola para a África do Sul em 2019 e quer saber se a África do Sul já voltou a ter a linha aérea, porque eu acho que na pandemia parou. Já os voos diretos para Joanesburgo já estão operando novamente, inclusive a Latam está com essa rota novamente. A Latam voltou também? Voltou. Olha que legal, que legal. Yasmin, let's go. Nada como Pessoal, falar com quem sabe muito, né? Tem vários comentários aqui. O podcast é sempre tão rápido. Pois A gente é, não eu vai já- ter tanto tempo Eu já pra ia gente falar ler. isso, que tá chegando a hora do ar. Ah, Já que quando tem o ar é porque foi muito bom. Poxa, bem agora que você está mais... Tá Tá, relaxando, vai entrar na conversa. Mas vai essa é a acabando. intenção. E como você tem muito conteúdo, porque eu tinha aqui muito mais perguntas, a gente vai marcar então o seu retorno. A gente precisa, favor. né, que você volte, porque a gente vai agora caminhar para as considerações finais, mas assim, agregou muito. E a gente quer muito aprender mais, saber mais. Então a gente quer muito que você volte aí, vamos marcar. Então, marcar com a produção para você voltar Tá bom. uma próxima oportunidade, ou mais vezes, né? Porque bem tem, provável nessa próxima o Leandro vai estar ali na tela. tem assunto Verdade. que não acaba. É verdade, né? Você viaja. É, E eu então, tô indo nossa, pro tudo. Chile agora também no sábado. No sábado, então. É. A gente já... mas a gente vai continuar em contato e você vai voltar, sim, com certeza. Gente, estamos chegando, então, ao final de mais um programa. Eu queria agradecer a audiência de você aí em casa. E nós vamos dar tchau, começando a dar tchau pela Fiamma, da Oliveira. Fiamma, foi um prazer, obrigado. Ai, o prazer foi todo meu, já que adorei te conhecer. Tudo isso foi muito novo para mim, né? Aprender com você e a importância de ter profissionais capacitados para instruir a gente. Nada melhor do que quem sabe muito, né? Então, eu acho que a gente sonhando grande é muito importante, mas também começar pequeno é muito importante. Então, assim como a nossa agência, que é uma porta de entrada para quem está entrando no mundo das viagens, né? Tá aqui com você da Via Mundo, aprendendo com você, já me faz querer sonhar, né?
Quem trabalha com turismo vende sonhos. E a gente também realiza os nossos sonhos viajando e vendendo viagens, né? Ou, como o Lucas está aqui também, né, ensinando aí inglês para a gente poder aproveitar de uma forma muito maravilhosa as nossas viagens. Muito obrigada a todos vocês. Obrigada pela audiência e pela participação de vocês também. Esperamos vocês nos próximos episódios. Exatamente. Eu queria pegar o seu gancho aí, porque às vezes quando a gente está organizando a viagem de alguém, a gente viaja junto, né? Com a viagem. Então, assim, a Jaque mencionou bem também, dá vontade de estar. Então, a gente quer fazer o melhor como se fosse pra gente, né? Pra viagem. Porque Exatamente. É muito gostoso trabalhar com turismo. Com certeza. Lucas, obrigado mais uma vez. Estamos nos Eu despedindo. que agradeço vocês, já que te conhecer aqui, foi fantástico. Galera, olha, você quer fazer sua viagem, você já sabe quem você vai chamar, né? A gente já sabe quem a gente vai chamar, né? Mas o que eu quero falar para vocês, tudo que você... O viagem é investimento, né? Você tá... Eu vou roubar a fala das Oliveira Strip. Investir em você. E tudo que você investe em você, tudo que você conquista, ninguém pode te tirar. Então, um conhecimento como aprender uma língua, que nem o inglês, ninguém mais vai poder tirar isso de você. Isso abre tantas portas, tantos aprendizagens, tantos conhecimentos no mundo, que é algo do qual, se você está pensando em investir, não espera para amanhã, não espera para fazer essa viagem depois, já viaja agora. Não espera para começar seu inglês, seu curso de inglês depois, já começa agora. A gente está à disposição, se quiser estudar com a Inglês Active, vem com a gente, quiser viajar com a Via Mundo, vou deixar ela falar sobre o dela. Exatamente. Jaque, obrigado por ter aceitado o convite. Eu sei que você tem uma agenda corrida, tá com a viagem marcada aí, né? Tá emitindo um grupo hoje, que eu vi você no telefone um pouquinho antes de entrar. Obrigado por ter disponibilizado seu tempo. Obrigado por ter vindo. Foi realmente um prazer. A gente aprendeu muito, viu? Com certeza. Eu que agradeço. Eu acho que ser chamada para falar nos assuntos que eu mais amo é tudo de bom. Então, assim, no começo você fica meio nervosa por causa da questão do podcast, mas depois você vê o quanto você ama esse assunto, que flui, né? Que as coisas começam a sair. Eu estou muito feliz de estar aqui. Eu quero agradecer hoje, principalmente você, Leandro, que sempre está apoiando, me ajudando. É um prazer, Fioma, te conhecer. Lucas, foi ótimo, entendeu? Muito bom. E queria dizer, se você hoje quer realizar um sonho seu, se você quer... Não importa para onde você quer viajar, entendeu? Comece no terrestre, comece no aéreo, viaje. Vai até a praia, mas viaje. Exatamente. Como as pessoas te acham? Seu contato? O meu contato é pelo Instagram, que é o viamundo@passagens. A gente vai deixar aqui no... Sim, vai aparecer. Vai passar aqui, Sim. Porque às vezes é ruim de digitar, mas é só me chamar, mandar um oi lá. Eu tenho uma equipe também que trabalha comigo. Então, assim, tanto do individual, a gente falou muito de grupo, muito de missão, mas tanto do individual quanto do corporativo, a gente está lá pronto para atender. Legal, obrigado mais uma vez, Jaque. E para você que está em casa, então, eu vou me despedindo, falando que o meu Instagram também é Leandro Luciano. O Facebook é a mesma coisa, o YouTube é a mesma coisa, só colocar lá Leandro Luciano ou Leandro.Luciano que você me acha. Colocar Londres também é mais fácil ainda de me achar. Eu queria finalizar dizendo, como nós temos 2 agentes de turismo aqui, né, eu também faço o terrestre na Europa, queria te dizer que se você quer ter uma viagem sem preocupação, contrate um agente para te ajudar no aéreo e no terrestre, porque daí essa pessoa vai se preocupar por você. Eu acho que essa é a grande diferença de quem viaja sozinho, faz tudo sozinho, ou quem tem alguém fazendo a reserva para você. A pessoa vai se preocupar com os detalhes. Ok, gente? Valeu! Muito obrigada. Boa tarde a todos. A gente se vê no próximo podcast, na próxima terça-feira. Mas não esquece aqui de curtir, compartilhar, deixar o seu like, porque a gente precisa também da sua colaboração para o programa continuar e a gente continuar aí te dando dicas de viagem, dividindo as experiências. Ok? Então vamos dar tchau. Thank you, guys. Tchau, Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Thank you. Valeu. Bye, bye.